Então, galera, dando continuidade à aula para rastrear fatores de risco, uma parte importante e uma boa alternativa a se fazer nos consultórios é uma boa avaliação ou uma boa análise do movimento. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês como que eu executo essa análise do movimento, como que eu elaboro essa avaliação e como que eu apresento o relatório para o meu paciente. Como que a gente faz essa avaliação? A gente executa a análise cinemática em 2D, que é a análise mais prática de se fazer para o nosso dia a dia. E nessa análise, a gente vai mensurar o padrão de movimento que esse indivíduo está executando durante a prática da corrida. E fazendo essa mensuração, a gente vai tentar comparar o movimento e as angulações apresentado com o lado esquerdo, do lado esquerdo do corpo, comparando isso com o lado direito. E a gente vai tentar relacionar também os movimentos para tentar ver se existem assimetrias e, principalmente, se essas assimetrias podem ou não ter alguma relação com a lesão, com o sintoma desse indivíduo, ou principalmente se existem assimetrias acentuadas que podem predispor esse indivíduo a se lesionar mais na frente. Então, como a gente percebe nesse vídeo do slide, vocês podem perceber que é o mesmo indivíduo correndo em dois momentos distintos. Então, na imagem do slide do lado esquerdo, foi o momento que ele chegou para a avaliação, sem nenhum tipo de parâmetro aqui de mensuração. A gente pode perceber que são dois padrões de movimentos totalmente diferentes. Então, o lado esquerdo é quando ele chegou, o lado direito foi após a análise feita e após o treinamento tentando corrigir esse padrão de movimento. A gente pode perceber que a imagem do lado direito ela é uma imagem um pouco mais harmônica, é uma corrida mais leve, é uma corrida mais suave. E como que a gente vai executar essa análise? Então a gente vai precisar de um celular ou uma câmera de filmagem, mas eu recomendo para vocês que tenha no mínimo 60 frames por segundo. Por quê? Porque câmeras com uma capacidade inferior a isso faz com que no momento que a gente estiver analisando no software, essa imagem desse indivíduo ou o movimento dele possa não ficar tão preciso nos momentos que a gente queira mensurar, tá bom? Então a resolução ela precisa ter pelo menos 60 frames por segundo. É necessário também ter um tripé, e esse tripé é importante para que a gente possa deixar a câmera exatamente fixa no local onde possa evitar qualquer tipo de movimentação das nossas mãos, porque o mínimo de movimento que a gente possa ter de alteração de um lado para o outro ou antero-posterior pode influenciar na mensuração da angulação, tá bom? Eu recomendo também que tenha marcadores adesivos, e esses marcadores a gente vai colocar em determinados pontos do nosso corpo, já também pré-estabelecidos pela literatura. O software de conversão de vídeo, que é para a gente poder pegar essas imagens, converter e fazer fotos e poder elaborar um relatório com uma boa visibilidade para esse paciente poder ver e entender aquilo que a gente está querendo explicar sobre o padrão de movimento dele. E um software de análise de movimento também, que é o principal pelo qual a gente vai utilizar e conseguir fazer as mensurações dos movimentos angulares. O software de conversão de vídeo que eu utilizo é um software até gratuito, chamado FreeMake, e o software de análise de movimento que eu utilizo também é um software gratuito que a gente consegue adquirir aí na internet, chamado Kinovia. E como a gente vai executar essa avaliação? Então a gente vai começar, pelo menos recomendo que seja feito dessa forma, primeiro com a imagem póstero-anterior. Então a gente vai colocar marcadores na região dos dois trocânteres desse indivíduo a ser analisado, então o lado direito e o lado esquerdo. Então esses marcadores ali na altura do trocânter maior, é importante que eles fiquem bem colocados, bem ajustados, porque o mínimo que tenha de diferença na altura de um para o outro
pode e vai prejudicar na hora que a gente for mensurar, principalmente o movimento de inclinação pélvica. A gente se utiliza também dessa imagem posterior anterior quando a gente vai filmar o retropé. Então a câmera deve ser colocada na altura do tornozelo desse paciente, né? Uma imagem posterior anterior. E a gente vai se utilizar da linha média do tendão do calcâneo, como vocês podem ver na imagem, passando pela borda central do calcâneo. Então, com essa imagem, a gente vai avaliar o movimento de inversão e de eversão. Logo, a gente vai saber se esse indivíduo é um indivíduo supinador, se é um indivíduo pronador ou se é um indivíduo que tem a pisada neutra. A gente vai colocar também marcadores para fazer a imagem lateral, né? Marcadores na região do epicôndilo lateral do fêmur. Então, já tem um marcador aqui no trocânter maior, a gente vai colocar no epicôndilo lateral do fêmur, um outro marcador na cabeça da fíbula, um marcador no maléolo lateral, e a gente vai se utilizar também de uma marcação na cabeça do quinto metatarso. Então, esses marcadores são os principais para a gente poder ter as imagens e poder avaliar a movimentação do joelho e do tornozelo do nosso paciente. E o que eu uso na minha avaliação 2D? Qual que é a importância? Quais são os principais dados que eu tento extrair dessa minha avaliação? Principalmente a avaliação do movimento relacionado à dor. Então, todas as informações cinemáticas e essas informações angulares, né, dos movimentos executados pelo membro inferior, eu tento ver se aquilo tem influência, se vai ter qualquer tipo de repercussão na dor, no sintoma de dor desse meu paciente. Como, por exemplo, um paciente que apresente uma tendinopatia do calcâneo. Na hora que eu estou vendo as imagens, o vídeo, na hora que eu estou fazendo o relatório, eu tento perceber, será que esse paciente tem um aumento do comprimento do passo? Como que eu vou saber isso? Eu vejo se a hora que ele ataca o solo, se esse ataque, o membro inferior dele está ficando verticalizado ou se está ficando oblíquo, atacando muito à frente do seu centro de gravidade. Será que tem a falta de absorção de carga? Então eu vejo o quanto esse paciente flexiona o joelho na hora da resposta à carga. Será que esse paciente ataca com retropé ou com antepé? Então, na hora que ele ataca o solo, eu vejo qual é a primeira parte do pé dele que está tocando a esteira. Será que esse paciente tem uma dificuldade na hora de impulsão ou um excesso de excursão vertical? Eu vejo no vídeo se a imagem dele oscila bastante verticalmente ou se oscila pouco. Enfim, existem diversos tipos de informações que a gente pode extrair dessa nossa avaliação. E a gente tem que tentar relacionar tudo isso que a gente está observando ao quadro clínico, aos sintomas e principalmente aquilo que a gente está tentando identificar e que a gente percebe de assimetrias. Então, aqui tem um exemplo do relatório de análise da corrida e eu vou apresentar para você o relatório completo, na íntegra, até mesmo como sugestão de como vocês podem fazer esse relatório, uma vez que esses relatórios eles podem inclusive ser apresentados para um médico, para um ortopedista que está acompanhando o paciente e através disso ele vai ter mais informações dos fatores que podem estar influenciando na lesão do paciente. Então, no caso aqui era um paciente de 59 anos de idade, ele apresentava uma tendinopatia do calcâneo bilateral. Corredor já experiente e que praticava frequentemente a corrida no seu dia a dia. Então, a nossa análise, ela tem a análise qualitativa e a análise quantitativa. Tudo que for qualitativo é aquilo que a gente extraiu de dados subjetivos, com a nossa experiência, com a nossa visão, tudo aquilo que a gente conseguiu extrair, que a gente conseguiu interpretar dos dados que se obteve. Já a parte quantitativa é tudo aquilo que a gente conseguiu extrair de dados de uma forma mais objetiva, como por exemplo, cadência, movimentos angulares e situações mais objetivas com dados numéricos. Então, o parecer técnico desse paciente, ele era um paciente que apresentava
aparentemente um comprimento do passo maior do que o recomendado, porque ele aterrissava com o antepé, né, à frente ao centro de massa do corpo dele. E o que a gente pode perceber com isso? Que isso poderia acarretar no aumento de força de reação do solo e, consequentemente, um aumento do impacto nas diferentes articulações do seu corpo. E é uma situação inadequada que, associada ao padrão de movimento que ele executava, né, com o antepé, que poderia ter relação com sintomas de dor na panturrilha e no tendão do calcâneo relatados por ele durante a avaliação. Tal fato também poderia ocasionar um maior gasto energético durante a corrida, porque toda vez que esse indivíduo ataca o solo com o pé muito à frente do seu centro de massa, a gente tem a força de reação do solo no sentido inverso, fazendo com que o movimento, né, com a cinética do movimento, esteja prejudicado. Eu costumo falar para o paciente que é como se ele estivesse correndo com freio de mão puxado. Já na análise quantitativa, o que a gente pôde perceber? Que havia uma inversão acentuada do antepé dele, bilateral, provavelmente relacionado ao tipo de aterrissagem dele, que pisava com o antepé. Então, a gente sabe que durante o movimento de plantiflexão, o indivíduo, todos os indivíduos, na verdade, tendem a fazer um movimento de inversão. Porém, no momento que ele tinha a resposta à carga, ele invertia, e isso é comum em todos nós, mas ele invertia demais esse movimento. E ele apresentava uma hiperpronação do retropé, principalmente com o membro inferior esquerdo. Esse indivíduo também apresentou um déficit na plantiflexão no balanço inicial, né, com o membro inferior direito, um déficit bilateral na flexão do joelho, na resposta à carga, ou seja, ambos os lados dele excursionavam menos esse joelho para a flexão e ele absorvia, ele dissipava de uma forma menos eficiente a energia da força de reação do solo. E ele apresentava também um déficit bilateral da flexão do joelho no balanço médio. Ainda, ele apresentava um aumento bilateral na flexão do joelho no balanço terminal e um déficit de flexão no quadril com o membro inferior esquerdo no apoio terminal. Ou seja, o lado esquerdo do corpo dele, para fazer a flexão do quadril, ele fazia um movimento menor, um alcance menor do que com o lado direito. Já no padrão, relacionado à análise do padrão de movimento dele, foi classificado como um padrão ruim no step down. Por quê? Ele apresentou um déficit no controle do quadril, do valgo dinâmico e na inclinação do tronco, como vocês vão poder perceber na imagem. Feito isso, já na segunda página do nosso relatório, eu costumo colocar já as recomendações. Por quê? Porque o indivíduo, quando ele pega esse relatório, ele quer saber quais são os problemas que ele tem, como ele vai corrigir aquilo. E as recomendações também, elas são oriundas da nossa prática clínica. Claro que existem muitas informações que o relatório pode passar, mas a nossa capacidade de interpretar essas diferentes alterações funcionais vão ser fundamentais na hora que a gente for fazer as recomendações. Então, quais foram as recomendações básicas que eu passei para ele? Que era necessário ele fazer um fortalecimento dos membros inferiores, então, inversores, eversores, dorsiflexores, plantiflexores, né, dos lados bilaterais. É importante também que ele faça treino de flexores do joelho, de extensores do joelho, adutores e abdutores, enfim. É importante ele enfatizar o fortalecimento do membro inferior. Por quê? Porque como ele apresentava uma lesão bilateral do tendão do calcâneo, provavelmente os dois membros inferiores dele tinham não só o déficit funcional, mas provavelmente também já apresentavam um déficit de força. E na análise cinemática, a gente pode inferir isso de uma forma totalmente subjetiva, porque, como a gente já falou, a análise cinemática a gente não consegue ver nenhum tipo de força que está atuando nesse movimento. A gente simplesmente infere isso de acordo com a nossa prática clínica. Também recomendei que esse indivíduo fizesse um fortalecimento de tronco. Por quê? Trabalhar a parte de core é fundamental para qualquer corredor.
Então, é uma coisa altamente recomendável para que qualquer corredor tenha uma maior eficiência com os membros inferiores. E recomendei também que ele fizesse o treinamento sensório-motor, visando não só o controle de tronco e quadril, mas também para que ele pudesse aprimorar o treino do gesto da corrida, para aprimorar as situações que a gente percebeu assimétricas relacionadas à flexão do quadril, a flexão do joelho. Então, o treinamento sensório-motor, e aí eu acabo explicando para ele, porque muitos dos nossos pacientes acabam não entendendo essas nomenclaturas, é todo aquele tipo de treinamento que a gente tenta corrigir o padrão de movimento, mas de uma forma isolada, não na corrida propriamente dita, mas movimentos educativos, como exercícios de escadinha, exercícios de 4 pontos, que a gente já pôde perceber e visualizar em algumas aulas anteriores, exercícios de subida e descida no degrau, no step, para que ele possa fazer a parte excêntrica de plantiflexores de uma forma mais dinâmica. Enfim, existe uma variedade, e a gente sabe que fisioterapeuta é bastante criativo, então existe uma variedade de exercícios que pode ser feito, é só a gente tentar racionalizar e contemplar tudo aquilo que a gente já extraiu de dados desse relatório. E aí, em seguida, nesse relatório, eu vou destrinchando, etapa por etapa, do que a gente conseguiu extrair da análise do vídeo. Então, por exemplo, tipo de aterrissagem. Eu costumo fazer a análise tanto na marcha quanto na corrida. Na marcha, ele é um indivíduo com quase que 100% dos indivíduos em velocidade mais baixa, a gente aterriza com retropé, é o padrão mais comum, principalmente pela influência do calçado que a gente utiliza no nosso dia a dia. Já na corrida, ele era um indivíduo que apresentava um ataque um ataque ao solo com antepé. Então eu classifiquei isso. Relacionado aos eventos que ele apresentou com retropé. Então, a gente tem um padrão de normalidade, que a gente descreve aqui no slide, que é específico da população que a gente atendia no nosso serviço, onde eu trabalhei durante 10 anos. Então, essa média de normalidade a gente construiu através de algumas referências científicas e através da média apresentada por indivíduos saudáveis que frequentaram aquele centro. Então, a inversão no contato inicial, ele apresentava 3 graus, o normal poderia ser até 4, então a gente classificou como sendo um padrão normal. A eversão no apoio médio, durante a marcha, ele apresentou 7 graus, poderia ser 7 com o membro direito, classificado como normal, porém ele apresentou 9 graus com o membro esquerdo, uma simetria discreta, porém uma simetria, por isso que está em vermelho. Já durante a corrida, ele apresentava um excesso de inversão bilateral, na inversão no contato inicial, porém, possivelmente, por influência do tipo de pisada dele, ele atacava o solo com o antepé. E havia uma simetria, então tinha 8 graus dos dois lados, então não achei que, apesar de estar acima do padrão de normalidade que a gente utiliza no nosso relatório, não achei que fosse um fator preponderante a ser corrigido. E a eversão ele apresentava 9 graus, então simétrico também dos dois lados. Já nos outros eventos, então por exemplo, evento específico do tornozelo, dorsiflexão no apoio médio, poderia ser de 8 a 18, ele apresentava 10 graus do lado direito, 9 graus no lado esquerdo, dentro de um padrão de normalidade e principalmente dentro de um padrão de simetria. Plantiflexão no balanço médio, poderia ser entre 20 e 30 graus, ele apresentava 19 graus, muito próximo ao limite inferior com o lado direito, porém com o lado esquerdo ele apresentava 28 graus. E aqui sim a gente percebe uma simetria acentuada entre os dois lados, então é importante a gente perceber que provavelmente o lado esquerdo dele ele está utilizando muito mais para impulsionar o movimento do que o lado direito. Já os eventos específicos relacionados ao joelho. A flexão do joelho na resposta à carga,
em ambos os lados estava abaixo do limite que a gente usa no nosso relatório, que era entre 40 e 45 graus. Então ele apresentava 35 graus com o lado direito, 37 com o lado esquerdo. Porém, a gente percebeu uma assimetria, logo, particularmente, na minha concepção, é um indivíduo que precisa sim melhorar a resposta garga, melhorar o movimento excêntrico, melhorar o movimento de absorção do movimento nessa articulação do joelho. A flexão do joelho no balanço médio, que seria um padrão entre 100 e 125 graus, ele apresentava 79 graus com o lado direito e 77 graus com o lado esquerdo. Então, apesar de haver uma simetria entre os lados, a gente percebe que está muito abaixo do que seria considerado um padrão normal. E aqui tem um dado importante. Essa flexão do joelho no balanço médio, ela vai ter muita interferência da velocidade que esse indivíduo está correndo. Então, esse relatório ele foi elaborado com uma velocidade média que os indivíduos precisam correr, uma velocidade média de 10 km por hora. E essa foi a velocidade que a gente utilizou para avaliá-lo. Porém, tem que se ter em mente que existem indivíduos que não têm a capacidade de executar a avaliação com essa velocidade. E se a gente fizer a avaliação com uma velocidade mais baixa, vai ter consequência direta nessa flexão do joelho no balanço médio. Porque para o indivíduo correr numa velocidade mais baixa, ele precisa impulsionar menos o solo e vai fazendo com que também o seu joelho flexione menos, tá bom? A extensão do joelho no balanço terminal, esse indivíduo apresentou um padrão próximo entre os dois lados, tanto o lado direito quanto o esquerdo, próximo a uma simetria, porém em ambos os lados ele estava acima da margem superior do padrão de normalidade, que seria entre 5 e 15 graus. E o que isso tem de relevante para nós, na nossa análise? Toda vez que esse indivíduo atacar o solo e ele já chegar com o joelho semiflexionado, como aconteceu no caso, ele vai ter uma menor amplitude de movimento para flexionar o joelho e, consequentemente, absorvendo menos carga, dissipando de uma forma menos eficiente a energia que ele está recebendo do solo. Já os eventos específicos relacionados à coxa, ou quadril, a gente analisa em dois tempos. Então, a extensão no quadril no apoio terminal, que a gente utiliza como padrão, em que deve ser entre 20 e 30 graus de movimento. Esse indivíduo estava dentro do padrão de normalidade e um detalhe importante é que ele não era tão simétrico. Então, o lado direito dele estava próximo à margem inferior, o lado esquerdo próximo à margem superior. Então, apesar de estar dentro de um padrão de normalidade, existia uma assimetria. Importante a gente tentar perceber se isso é um dado a ser corrigido. E a flexão do quadril no balanço terminal, que deveria ser entre 25 e 35 graus, ele tinha o lado esquerdo de uma forma assimétrica e inferior à base do movimento, o nosso padrão de normalidade, ele apresentava só 23 graus. E o que vai influenciar nisso? Se um quadril flexiona mais com o outro, logo o ataque ao solo também pode estar alterado. E esse indivíduo está correndo de uma forma assimétrica, não só relacionada à dissipação de energia, mas principalmente relacionado à dinâmica do movimento. Já no plano coronal, o evento mais importante que a gente percebe é através daquela nossa análise póstero-anterior do quadril, onde a gente vai ver a inclinação pélvica no apoio médio. E esse indivíduo ele apresentou simetria entre os lados, 7 graus de movimento, e o padrão de normalidade para a velocidade que ele correu, nessa análise, seria entre 4 e 7 graus. Ou seja, a musculatura abdutora do quadril dele não tinha tanta interferência sobre o movimento ou qualquer inconsistência relacionada ao padrão de movimento dele. Estava trabalhando de uma forma adequada. E aí, em seguida, nesse nosso relatório, eu vou colocar as conclusões, descrevendo para ele o que eu encontrei e exemplificando, inclusive, com uma imagem, onde a gente extraiu esse dado. Então, por exemplo, diminuição da flexão plantar do tornozelo direito durante a fase de balanço inicial, possivelmente por erro da técnica de corrida ou falta de força dos flexores plantares.
Sugiro o treino de corrida e fortalecimento dos plantiflexores. Tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, é importante a gente falar de uma forma sugestiva. Por quê? A gente está analisando o movimento, mas a gente nunca vai ter certeza, através da análise de movimento, se esse indivíduo é forte ou fraco, tá bom? Então existem testes específicos para força, mas a gente pode sim inferir essa informação e passar essa informação para o paciente. Então já na próxima imagem, diminuição bilateral da flexão do joelho durante a fase de resposta à carga, provavelmente devido à falta de controle excêntrico do quadríceps, prejudicando a absorção do impacto. Sugestão, melhora correção desses aspectos com treinamento sensório-motor. E as duas imagens, como ele apresentava erro bilateral, a imagem dos dois lados. Em seguida, diminuição bilateral da flexão do joelho durante a fase de balanço médio. Isso provavelmente devido a um erro na técnica de corrida ou a insuficiência da musculatura flexora do joelho. Sugiro treino de corrida, fortalecimento de flexores do joelho. Na próxima imagem, ele apresentou um aumento bilateral na flexão do joelho durante a fase de balanço terminal, possivelmente por hipoativação do quadríceps e ou erro na mecânica da corrida. E por que o E ou? Porque a gente está colocando ali situações que a gente está inferindo, que a gente está tentando sugerir, mas como eu falei para vocês, é difícil da gente afirmar que a causa e efeito são decorrentes dessas situações. Novamente, sugestão de treinamento sensório-motor e treino de corrida. E a última figura, e todas essas figuras estão relacionadas àquela planilha que a gente apresentou anteriormente só com dados numéricos. O último é diminuição da flexão do quadril esquerdo durante a fase de balanço terminal, possivelmente por erro na mecânica do gesto esportivo. E novamente, sugestão do treinamento sensório-motor. Então, como vocês puderam perceber, em quase todas as situações relacionadas ao movimento, o treinamento sensório-motor vai ser fundamental para que a gente possa treinar e conseguir auxiliar esse indivíduo a melhorar o seu padrão motor durante a prática da corrida. E aí aqui a gente tem, eu gosto de colocar na mesma imagem, tanto o da marcha quanto da corrida, e o lado direito e o lado esquerdo também apresentando de forma simultânea, para que ele possa visualmente perceber as diferenças entre os lados. Então, no contato inicial em ambos os pés, os valores estavam dentro do padrão de normalidade durante a marcha, porém acima da normalidade durante a corrida, provavelmente por influência do tipo de pisada, como a gente já pôde apresentar e falar disso um pouquinho anteriormente. E o retropé com o membro inferior esquerda apresentou um valor de eversão acima da normalidade durante o apoio médio da marcha e valores dentro da normalidade durante a corrida. E aqui estão as imagens. Então, você apresenta isso de uma forma escrita, né, de uma forma dissertativa, e depois apresenta as imagens para ele poder observar. E eu confesso para vocês, para muitos dos indivíduos, isso é uma imagem impactante. Quando ele consegue relacionar aquilo que a gente escreveu com aquilo que ele está observando em imagens, ele ganha muito mais informação a respeito da disfunção dele e, principalmente, passa muito mais credibilidade em relação àquilo que a gente está tentando passar para ele. Então, eu coloco lá a parte da marcha na margem superior, da corrida na parte inferior. E aí, eu gosto de utilizar também alguns testes funcionais para a gente poder relacionar, ou pelo menos tentar relacionar, outras alterações, não só no padrão de movimento da corrida, mas sim a capacidade e a competência funcional desse indivíduo. E um dos testes que eu acho de muito fácil execução e que é muito útil na prática é o teste do Step Down. Então, o Step Down test, esse indivíduo vai fazer o movimento de descida do step, né, fazendo o apoio unilateral. É importante que a gente tenha esses membros superiores apoiados no quadril para que o indivíduo não se utilize dos movimentos nos membros superiores para compensar qualquer possível dificuldade. Já há na literatura também algumas descrições informando que pessoas que executam
executam o step down com uma forma frequente, elas tendem a ter um melhor score, né, na composição final. Porém, normalmente os pacientes que a gente atende, eles não são pacientes treinados a isso, pelo menos não no seu dia a dia. Então é uma forma interessante da gente tentar perceber assimetrias funcionais entre o lado direito e o lado esquerdo. E o que a gente pode observar nessa imagem? Que esse indivíduo apresentou um drop de quadril, né? Que é um déficit no controle da rotação e inclinação da pelve bilateral, porém com o lado esquerdo de uma forma mais acentuada. Ele também apresentou um valgo dinâmico, né? Onde a linha da tuberosidade da tíbia dele ultrapassou a linha do hálux, isso de uma forma pior com o membro inferior esquerdo. E ele também inclinou o tronco como uma estratégia para compensar o déficit de controle do quadril. Então a gente sabe que a pessoa pode executar um drop de quadril, esse seria uma das dificuldades, né, de ativação ou de função do quadril, mas essa dificuldade pode ser compensada com uma inclinação do tronco. E aí como que a gente sabe e como que a gente faz o score final desse teste? Então, os critérios para pontuação no Step Down Test funcionam da seguinte forma. Se ele retirar a mão da cintura para auxiliar no equilíbrio, a gente imputa ali 1 ponto. Se ele inclinar o tronco durante a execução do teste, imputa-se mais 1 ponto. Se ele inclinar ou rodar a pelve, a gente imputa mais 1 ponto. Na avaliação do valgo, se a linha da tuberosidade da tíbia dele passar a linha do segundo dedo, a gente imputa 1 ponto. Porém, se essa linha, né, numa descida vertical, ela passar a linha do hálux, então ele perde 2 pontos, ou seja, tem uma severidade maior nesse controle do valgo. E se ele perder o equilíbrio por algum motivo e não conseguir executar o teste, mais 1 ponto. E aí a gente faz a classificação do controle do movimento, onde um bom controle é aquele indivíduo que apresenta 0 ou 1 ponto. O indivíduo que apresenta um controle médio, ele apresenta entre 2 e 3 pontos. E o indivíduo que tem um controle ruim é classificado como um indivíduo que tem 4 ou mais pontos. E eu gosto também de mostrar, ou pelo menos no relatório colocar quais foram as dificuldades. Então, esse indivíduo apresentou 4 pontos, tem uma classificação considerada ruim, porque ele inclinou, rodou a pelve, inclinou o tronco e o valgo dele, a linha da tuberosidade da tíbia, passou a linha do hálux. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que, de alguma forma, a apresentação desse meu relatório sirva para vocês, não como verdade, mas sim como uma inspiração para que vocês possam construir o relatório de vocês e para que vocês possam, em cima desse relatório, tentar não só rastrear fatores que possam estar colocando em risco a integridade física e a capacidade funcional do seu paciente que pratica a corrida, como também, principalmente, que isso possa auxiliá-los na construção de um raciocínio clínico, de um raciocínio com foco não só na melhora dos sintomas, mas sim na melhora da capacidade funcional, da capacidade mecânica e, consequentemente, na capacidade de qualidade de vida desse seu paciente, desse atleta corredor. Tá bom? Foi um grande prazer participar desse curso com vocês e estou sempre à disposição. Um grande abraço.